Olá, meu amigo! Nesta videoaula, estudaremos o capítulo 7º do livro Plenitude, intitulado Motivos de Sofrimentos. Passemos aos estudos. Na busca incessante do prazer, o homem transfere-se exteriormente de uma para outra sensação, sem dar-se conta de que o desequilíbrio gerador de ansiedade é responsável pelo sofrimento que o aturde, ameaçando-o de desespero cruel. No capítulo 3º, foi visto que o desejo mal conduzido é um corcel desenfreado que fere e acaba por ferir-se, que toda vez que o desejo exorbita, gera sofrimento, em razão de tornar-se uma emoção perturbadora forte, que desarticula as delicadas engrenagens do equilíbrio. Juntemos as duas frases. A busca, ou seja, o desejo, incessante, exorbitante, portanto, pois não cessa, desequilibra as delicadas engrenagens do ser, produzindo uma ansiedade que o faz sofrer, ameaçando-o de desespero cruel. Se você já experienciou um episódio de ansiedade excessiva, sabe muito bem como a sensação verdadeiramente é de ameaça iminente de desespero cruel. Maiores detalhes sobre a ansiedade você pode encontrar na videoaula do capítulo 5º, na qual Divaldo considera a ansiedade um dos 4 gigantes da alma. No capítulo 3º, vimos que o homem exorbita no desejo porque não sabe distinguir entre o essencial e o supérfluo, incorrendo, portanto, no desejo exorbitante, mal conduzido. Enquanto não se resolva por selecionar os valores reais daqueles aos quais atribui significado e que são apenas fogos fátuos, terá dificuldade em afirmar-se e seguir uma diretriz propiciadora de paz. Enquanto o ser optar pela visão imediatista, valorizando sobremaneira o prazer imediato das sensações, atenderá às necessidades que acredita possuir, tal como o sedento que busca se saciar com a água do mar. Quanto mais dela sorve, mais tem sede, nunca se saciando. Os prazeres imediatos são como fogos fátuos, que tão instantaneamente surgem, tão instantaneamente desaparecem, não saciando. A busca incessante pelo prazer, a ansiedade em se saciar, é uma consequência lógica. É necessário que tomemos a decisão de optar pelos valores reais, o desenvolvimento das virtudes, que são os tesouros do céu, onde nem a ferrugem nem os vermes corroem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Prestemos bastante atenção nesta última frase. Onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Se nosso tesouro estiver nos tesouros do céu, as virtudes, nossas emoções, nosso equilíbrio emocional, aqui representado pelo termo vosso coração, ali também repousará. Isto é, nossa emoção não sofrerá os abalos que a opção pelos tesouros do mundo terreno nos causam, como o medo de perdê-los pelas mais diversas causas, em uma palavra, o apego. Ouçamos a fala de Haroldo Dutra Dias a esse respeito. Que o tema é mediunidade. Com Jesus nós poderíamos dizer, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O tesouro é o que seu coração valoriza. É o que tem valor para você. O que tem valor para você é onde você mora. Nós circulamos em torno do que tem valor para nós. Agora eu não vou mentir. Livro Vinha de Luz. Salvo engano, primeira mensagem. Emmanuel diz assim: a abelha se alimenta de mel, mas o abutre se alimenta de cadáver. As virtudes são tesouros que, uma vez conquistados, ninguém nos tira. Permanecem conosco, nos alimentando o ser. Aproximam-nos do estado de plenitude, isto é, de paz, de saciedade de nossas verdadeiras necessidades, pois que não são fugazes,
permanecem. Corroborando esse entendimento, em um seminário recente, Divaldo afirma que a sensação de paz proporciona o prazer transcendente, que vai além do prazer mundano, fugaz. Tornando ao trecho abaixo, Joana foi muito pontual ao utilizar a expressão seguir uma diretriz propiciadora de paz, pois o firme propósito de optar pelos valores reais não bastará para alcançarmos a paz. Este será seguido de uma longa e árdua jornada, rumo à paz, que não será plena de uma só vez, mas alcançada gradualmente. Quem elege a montanha não evita a ascensão difícil, porquanto faz parte da aspiração que se sustenta interiormente. Ocorre que, vivendo sob a injunção de uma máquina que lhe impõe necessidades a serem atendidas e o predispõe a outras falsas necessidades perturbadoras, ele opta pelas últimas, que são produto das sensações do ego dominador, empurrando-o para as aspirações mais grosseiras, em detrimento daquelas outras sutis e enobrecedoras, que adquirem resistência na renúncia, no esforço elevado, na abnegação, no cultivo da vida interior, no domínio da matéria pelo espírito. As experiências mais grosseiras arquivadas no nosso inconsciente, acompanhadas da nossa ainda falta de domínio da matéria pelo espírito, faz com que deixemos o primitivismo pessoal falar mais alto. E como visto em videoaulas anteriores, cada ser vive com a consciência que estrutura. Logo, enquanto não se resolva por escalar a montanha do esforço direcionado para a evolução, os pensamentos e ações reprocháveis, originadas no primitivismo pessoal, farão com que viva uma existência infeliz, sempre insatisfeito, ansioso por sedentar-se. Se queremos ser felizes, é necessário reestruturar a nossa consciência, hoje ainda direcionada para o prazer imediato, que nos causa emoções como a ansiedade que tanto nos perturbam. Aos poucos, desenvolver pensamentos um pouco mais consoantes à doutrina do Cristo. Enfim, as virtudes, que são os tesouros do céu. Alguns instrumentos já foram expostos por Joana de Ângeles como facilitadores dessa jornada. O altruísmo, como meio através do qual o desejo de posse e gozo se converte em anelo de doação e fraternidade. Os impulsos da carne, que buscam satisfazer os instintos primários, transformam-se em arrebatamentos de bondade e compreensão humana. Pelo altruísmo, todos os estímulos são conduzidos para o seu crescimento e triunfo sobre as falsas necessidades. É que, trabalhando-lhe as virtudes em despertamento, auxilia que o homem espiritual, fraterno, bondoso, tenha forças para se sobrepor ao ainda dominante homem animal, instintivo e cheio de paixões primárias. Um segundo instrumento ensinado por Joana é a oração e a meditação. Na videoaula do capítulo 1, vimos que Paulo de Tarso recomenda a oração não apenas para pedir, mas também para nos apaziguarmos, para que os benfeitores possam falar no ádito de nossos corações uma orientação segura. Por meio da oração e meditação, entramos em sintonia com os benfeitores da humanidade e passamos a ter uma convivência ideológica com eles, isto é, nos nutriremos de seus ideais e da força desses ideais. Nós, alpinistas ainda inseguros nessa montanha da evolução, estaremos equipados da orientação segura e da força destes bravos espíritos que já trilharam os mesmos caminhos que ora trilhamos. Não é sem razão que vimos que diversos espíritos insistem que oremos e meditemos. Quanto à meditação, ouçamos a recomendação muito sábia que nos faz Divaldo Pereira Franco. Etc. Então é necessário ter beleza dentro de nós. Quando eu sinto que a energia vai diminuindo, eu pego o evangelho e leio a parábola do filho pródigo. Modernos psicoterapeutas sugerem, ao invés de barbitúricos, leia cada dia uma parábola. Leia, estude, penetre, caminhe 8 quilômetros.
E ao transpirar, você vai estimular os neurônios a produzirem serotonina, noradrenalina, dopamina, e vai restaurar se fixar o pensamento em Deus. E poderíamos citar alguns desses autores. Milton Erickson, a psicologia. O corpo deve ser considerado um instrumento transitório para o ser eterno, temporariamente um santuário, face à finalidade edificante de propiciar à alma sua ascensão, mediante as experiências iluminativas que faculta nos aspectos moral, espiritual, intelectual, pelo exercício das virtudes que devem ser postas em prática, e jamais para atendimento das sensações que lhe caracterizam a constituição molecular. O corpo há de ser por nós preservado como se preservam as cordas de um violão afinadas para que produzam uma bela melodia. Todavia, sempre com a finalidade de executar a melodia, isto é, de desenvolver as virtudes que nos permitirão evoluir e cumprir a parte que nos toca na obra da criação. Para executá-la, é que Deus lhe concede um corpo, jamais para atendimento das sensações próprias da máquina corporal. Esta última frase é de ficar bem entendida. Ao utilizar o vocábulo jamais, Joana não está aconselhando a negação de todo e qualquer prazer que o corpo nos proporciona, tal como quando o Evangelho fala sobre a fortuna no item 7 do capítulo 16. Deus não criaria as sensações corporais se estas por si só nos condenassem à perdição. Se Deus permite que tenhamos prazer ao saborear um alimento, é que isto não é proibido. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. O errado é viver em função desses prazeres. Vejamos, certamente, aqui não cabe também o comportamento asceta, alienador, que fomenta a fuga da realidade aparente, porquanto o importante é a vida mental modeladora da vida física. Pode-se mudar de lugar sem alterar a conduta, vivendo-se um estado exterior e outro íntimo. Pela falta de sintonia entre as duas formas de vida, surge a desagregação do indivíduo, com o aparecimento de neuroses e psicoses devastadoras, impondo sofrimentos que poderiam ser evitados, caso se permitisse uma melhor compreensão das finalidades existenciais. O corpo é um instrumento de alegrias, de prazer, mas também de deveres, não apenas para o gozo. A sensação de paz proporciona o prazer transcendente. Então vemos a perturbação que Kardec trata. Comportamento asceta, segundo o dicionário Aulete Digital, é termo que deriva da doutrina do ascetismo, que seria o desprezo do corpo e das sensações físicas para alcançar elevação espiritual. No trecho Ora em Estudo, a mentora afirma ser o ascetismo um comportamento alienador, ou seja, perturbador, porque levaria a uma falta de sintonia muito grande entre o estado exterior e o outro íntimo, uma verdadeira desagregação do indivíduo. A tentativa de viver única e exclusivamente dirigido às coisas da vida mental estaria frustrada e doentia, visto que estaríamos buscando de uma só vez viver algo ainda muito distante de nosso estágio atual. Não creiais que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ocorre que o nosso estágio atual de egoísmo e orgulho é resultado de uma evolução socioantropológica que vem sendo esculpida durante séculos e séculos, pelo que não será possível alterá-lo de uma só toada, senão gradualmente. Se esse raciocínio não serve para que erremos propositalmente com a desculpa, abre aspas, de que ainda somos assim, serve ao menos para que saibamos nos perdoar
e não mergulhar no complexo de culpa quando erramos sem a intenção de fazê-lo. Temos sim de fazer um exame racional e lúcido das nossas necessidades legítimas e batalhar por alcançá-las, todavia, conscientes do percurso a trilhar. A ambição desmedida pelas coisas, divertimentos e gozos nunca preenche os espaços do prazer. Pelo contrário, frustram aqueles que lhe tombam nas armadilhas. Note a palavra desmedida. Deus colocou em cada um de nós o desejo incessante pelo melhor, que nos move para a frente. E a conquista dos bens e gozos, por meio de um trabalho honrado e assíduo, é muito justa. Todavia, dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração a grande distância. A questão se encontra na palavra desmedida. A fim de ilustrar o sofrimento causado pelo apego e ambição desmedida, no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 15, é narrado um caso em que André Luiz, em visita a um cemitério, depara-se com um senhor desencarnado que ainda não havia conseguido se desprender de todo do corpo carnal, visto o apego excessivo às coisas da matéria. Vejamos um pequeno trecho. O benfeitor do cemitério, apontando um velhote desencarnado, agachado sobre a própria sepultura, acrescentou: "Vem, André, e escute-o." Acompanhando meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o fundo. "Ai, meu Deus", dizia, "quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro?" Observando-nos a aproximação, rogava súplice: "Quem são? Querem roubar-me! Socorram-me! Socorram-me!" Debalde enderecei-lhe palavras de encorajamento e consolação. "Não ouve", informou o sentinela, obsequioso. "A mente dele está cheia das imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação, e como vê, não podemos em sã consciência facilitar-lhe a retirada, porque iria castigar os herdeiros e exorzi-los diariamente." Ao ler esse trecho, nos indagamos: se o próprio André Luiz teve de passar 8 anos no umbral até se lembrar de Deus e orar, por quanto tempo esse infeliz senhor apegado ao dinheiro não deve ter ficado preso nessa situação? Outro caso similar, e que muito recomendamos a leitura, você pode encontrar no conto intitulado Amarga Experiência, que consta do livro Instruções Psicofônicas, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Há indivíduos que dispõem de somas consideráveis, prestígio social, fama e inteligência, graças aos quais adquirem o que lhes apraz, viajam para onde desejam, relacionam-se com os mais diferentes indivíduos e, não obstante, são atormentados pelo vazio, pelo tédio, pela insatisfação, fortes causas de sofrimento. Invariavelmente colocam os acontecimentos e interesses fora de sua realidade, no mundo exterior, passando a considerá-los a fonte dos sofrimentos ou dos gozos, conforme conseguem fruí-los ou não. Ocorre que as pessoas depositam seus interesses no mundo exterior, no ter e não no ser, sentindo-se venturados ou desventurados, conforme consigam ou não fruí-los. Todavia, a questão é mais profunda e pertinente à sua vida íntima. Não havendo um real significado interior, o aparente sentido que demonstram perde-se tão logo sejam conseguidos. Nisso reside a maior soma de frustrações e de insatisfações que causam sofrimentos. Se Joana afirma ser esta uma das maiores causas de nossos sofrimentos, convém nos determos um pouco mais nesse trecho. Vimos na videoaula da segunda parte do capítulo 3 que quando um homem possui um cargo com apego, sofre não só quando perde, mas também pelo medo de perdê-lo. Quando não consegue algo, sofre porque se frustra, outra emoção perturbadora, tombando na cólera ou depressão.
O apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, causa aflição, pelo medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume dos recursos, pela circunstância de ter que deixá-los ante a iminência da morte sempre presente na vida. Não havendo um real significado interior, esses prazeres que buscamos não nos preenchem, são só os fatos que vimos agora há pouco. E por não nos saciar, essa água do mar mais nos sedenta, causando uma ansiedade devastadora de nossas emoções. Mas que seria então dotado de real significado interior? Joana afirma que algo vale somente quando inspira o mesmo sentido para todas as pessoas que projetam as suas necessidades íntimas e aspirações legítimas na sua conquista. A mentora exemplifica: os lugares belos, as cidades ricas e cosmopolitas que a uns indivíduos causam impacto, provocando o desejo incomum de aí ficarem, noutros despertam mal-estar, desconforto e desagrado. Ilhas paradisíacas e refúgios de oração que a uns fascinam, a outros causam sensações desencontradas, angústias e desesperos insuportáveis. Vestuários luxuosos e joias cobiçadas que aumentam a cupidez em alguns, noutros não conseguem a sensibilização, não lhes geram qualquer interesse nem qualquer sofrimento por não possuí-los. Como explicar a mesma coisa ou local causar emoções distintas em cada pessoa? Ouçamos a fala de Divaldo, que nos auxiliará a entender melhor esse trecho. A sua beleza intrínseca. A beleza da paisagem não está na paisagem, mas nos olhos de quem a contempla. De acordo com o nosso estado emocional, uma paisagem iridescente, rica, dá-nos uma melancolia profunda se estivermos tristes. E a mesma paisagem, quando nós estamos alegres, predispostos ao bem, encanta-nos e enriquece-nos. Viajando muito e estando em diferentes estados de emoção, eu observo que determinada paisagem que um dia me encantou, noutra oportunidade que eu não estava como naquele, ela me deixou uma grande melancolia. Então é necessário colocar beleza em nós. E o Evangelho é um colar de pérolas, das mais belas, que nós podemos ostentar, não no pescoço, como é normal para os colares, mas em volta da nossa alma, para que esse brilho estelar continue dominando sempre o nosso mundo interior. Então, tudo dependerá do nosso estado íntimo, de haver um real significado interior. Mas afinal, se Joana de Ângeles diz somente valer se inspirar o mesmo sentido para todas as pessoas, e logo em seguida afirmar que lugares belos podem ter valor diferente para duas pessoas distintas, esses lugares não teriam valor real? O que vale efetivamente não é o lugar em si, o acontecimento externo. Este, de fato, não inspira o mesmo sentido para todos, mas sim o estado íntimo que criarmos dentro de nós e que nos permitirá atribuir um real significado interior ao acontecimento externo. Mais uma vez, nos valeremos da fala elucidativa de Divaldo Franco. Como pode uma pequenina flor tocar, porque já temos beleza lá. Eu me lembro que certa feita eu viajava entre Toledo e Madrid com um amigo. E então eu passei pelos campos e vi papoulas. Eu nunca tinha visto quilômetros de papoulas. Amarelas, vermelhas, amarelas. Eu aí pedi ao meu amigo, pare o carro para eu olhar. Ele olhar o quê? Eu digo, as papoulas. Mas, Divaldo, isso é mato. Eu digo, eu sei. Mas na minha terra não tem, eu nunca vi. Mas nós vamos perder tempo. Eu perguntei quantos minutos faltam para chegarmos a Toledo. Uns 20 minutos. A palestra é a que horas? 20 horas. Que horas são agora? 10. Eu digo, ainda temos 10 horas. Podemos parar por 10 minutos. Porque nós gostamos de agradar as pessoas agradando. Não, mas eu queria lhe mostrar Toledo. Eu digo, mas eu prefiro ver as papoulas. Se você quer me agradar, pare aqui para eu ver as papoulas. Ele parou contrafeito. Eu saltei e entrei. Entrei e me sentei. Imagine. Então a minha cabeça ficava em cima daquele mar de papoulas.
mas eu achei o máximo e me emocionei. Então Joana de Ângeles me apareceu e disse: meu filho, as flores são o autógrafo de Deus na sua obra. Ele está dizendo que as obras, as flores são dele. Aí eu saí eufórico. Quando encontrei o meu amigo à borda da estrada com os cotovelos sobre os joelhos, olhando, eu perguntei: vamos? Ele disse: não, só olhando as papoulas. Eu passo por aqui 3 vezes por semana, porque eu trabalho em Madrid e em Toledo, e nunca as vi. Isto é, eu via, mas não dava importância, porque eu estava na faina de ganhar dinheiro e de chegar logo. A partir de agora, toda primavera, eu vou parar e olhar as papoulas e vou me lembrar de você. E de fato, ele continuou até depois de desencarnado. A esposa mandou uma papoula que ele havia colhido. Por quê? Porque a beleza estava dentro de mim. E olhar aquelas papoulas, aquele mar amarelo. Lá em Salvador nós temos oceano, a maravilha. De vez em quando, muito raramente, eu peço ao meu filho que me conduz: passe pelo mar para olhar. Olhar essa mensagem de Deus tão grandiosa. Vamos colocar belezas em nossos olhos para ver a imaginação grandiosa de um homem como Walt Disney. Quando nós dizemos persevere na... O fato narrado por Divaldo mostra que tão logo o condutor do veículo foi impelido a parar por instantes e se desligar da faina de enriquecer e de chegar logo, alterado seu estado íntimo, também passou a apreciar as papoulas. O que se alterou não foi o lugar, mas o estado íntimo. Primeiro, é necessário adquirir um estado de espírito de paz, para passar por tudo sem ater-se a nada. Novamente, a mentora nos convidando ao desenvolvimento das virtudes, que nos trará um estado de espírito de paz. A chama que clareia exteriormente projeta luz, mas faz sombra, enquanto a que se manifesta do interior irradia-se por igual em todas as direções, sem gerar qualquer escuridão. Os gozos e divertimentos do mundo, aqui representados pela chama que clareia exteriormente, nos proporcionam satisfações, prazeres, mas não são capazes de nos conferir a plenitude, uma vez que não saciam, ou seja, fazem sombra. Desenvolvendo virtudes, optando pelos tesouros do céu, aqui representados pelo acendimento da chama interna, esta nos confere plenitude, visto que permanece conosco onde estivermos. Jesus, dotado dessa chama interna, ao se deparar com o cão morto na estrada, conseguiu ver a beleza de seus dentes, ao passo que os apóstolos nada mais viram senão o mau cheiro que o animal exalava. A mente e o corpo, suscetíveis à dor pela posse ou perda das coisas externas, sempre atravessarão largos períodos de sofrimentos, transferindo-se de uma para outra forma de sofrimento, sem conseguir a libertação. Essa ocorre quando o homem se esvazia de ambição, instalando a abnegação no íntimo e superando os desejos. O ato de querer, desejar para si, manifestando apego, é fator prenunciador de perda, transferência para outrem, porque o que se detém se deve, não se possui, assim suscitando o domínio responsável pelas sensações de ansiedade, insegurança, medo, que são geradores de sofrimentos. É o autoconhecimento que nos auxiliará a discernir o que é útil desejar, empreendendo todos os nossos esforços para obtê-lo, e o que é supérfluo, e que culminará invariavelmente em uma emoção perturbadora, como a ansiedade ou a frustração já estudadas. Busquemos concretizar um pouco mais nossa fala. É útil que busquemos nos capacitar para obter um emprego que nos permita não pesar nas costas da sociedade? Certamente que sim. Por outro lado, é útil que busquemos ter o emprego mais bem remunerado do país? Se o objetivo não for outro senão a remuneração, incorreremos nas conquistas dispensáveis, que Joana analisa nos seguintes termos: as conquistas dispensáveis pesam na economia emocional e passam a constituir preocupação que desvia a mente das metas que deve perseguir.
A meta de Jesus quando veio à Terra era tão grande que ele próprio afirmou que não possuía sequer uma pedra para reclinar a cabeça, mostrando seu desapego total às coisas que inquietam as criaturas. A um jovem que a Jesus queria seguir, ele esclareceu que uma coisa lhe faltava: vende tudo e dá-lo aos pobres. Ele, que afirmava ser justo, cumpridor das leis, permanecia, todavia, envolvido, perdido nas quinquilharias do mundo a que se atava, e ele não o seguiu. No livro Jesus e Atualidade, analisando a mesma parábola, a mentora complementa o raciocínio, enunciando que o moço era rico e gozador, mas não era feliz, pois que lhe faltava algo, a solidariedade que pacifica as ansiedades do coração. Compreendemos, portanto, que o jovem rico estava tão ocupado com as coisas do mundo, as conquistas dispensáveis que pesam na economia emocional, que não sobrou espaço emocional para se ocupar com o desenvolvimento das virtudes, no caso, a solidariedade, que verdadeiramente lhe pacificaria o coração. Apesar de cumpridor das exigências formais da sociedade e da religião, não tinha consciência do significado da integração da sua existência no ideal fecundo da vida eterna, que seria alcançar a perfeição, cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. Queria o reino, desfrutando os favores do mundo em forma dos bens que lhe facilitavam a caminhada faustosa. Ter mais, sem despojar-se de algo, era o seu intento. Diante dessa bifurcação em que se encontrava, pois não era possível seguir dois rumos distintos ao mesmo tempo, Jesus lhe propõe, como uma figura forte, a renúncia de todos os seus bens, optar pelo reino, deixando de lado o apego aos bens materiais. Vale lembrar mais uma vez que Jesus se utilizou de uma figura forte para despertar o jovem, o que não quer dizer que ele houvesse pregado o abandono de todos os bens como meio de salvação. Pelo contrário, nos tornaríamos um peso para a sociedade e certamente estaríamos enterrando o talento que nos foi confiado, conforme o capítulo 16, item 6 do Evangelho, pois o dinheiro que Deus permite esteja em nossas mãos pode gerar empregos, alimento para os famintos, entre outras bênçãos. É o que nos ensina André Luiz. O dinheiro, nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, é capaz de melhorar as condições de existência para legiões de pessoas. Nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, é sempre uma bênção de esperança e uma alavanca de luz. É muito difícil liberar-se dos atavismos. Pertences e hábitos que se impregnam ao comportamento passam a constituir uma nova natureza, a predominante. Sob o fardo dessas dependências, o ser não logra ver a luz, discernir a meta, libertar-se para encontrar-se. Como estudado agora há pouco, por séculos temos impregnado em nosso comportamento mental o apego aos bens materiais e a busca pelas necessidades supérfluas. A consequência lógica seria, portanto, ser este o comportamento predominante em nosso ser, e enquanto dele não nos libertarmos, muito difícil será discernir a meta de que estamos aqui para evoluir e para auxiliar na obra de Deus. Só por meio do autoconhecimento angariaremos a coragem suficiente para nos libertarmos das quinquilharias do mundo, tal como o jovem rico, para nos ocuparmos do que realmente importa na terra. Peço licença a você para inserir mais um trecho do livro Jesus e Atualidade, que creio que em muito retrata a situação de todos nós. Possuís, como bens atormentantes, ao lado das moedas, propriedades, títulos, semoventes, as paixões e caprichos deles decorrentes. Almejas paz e afeição, felicidade e autorrealização. Entretanto, quando se te apresenta o ensejo, recalcitras e avalias o montante daquilo que deves doar em troca, optando por prosseguir conforme te encontras. Queres, porém não estás seguro da opção que deves fazer, da contribuição a brindar, do teu esforço pela libertação.
quando estamos movidos pelas paixões que todos temos e de que não queremos abrir mão, não seríamos tal como o jovem rico? Certamente. Nessa situação, recalcitramos e, na dúvida, ao ver o que teríamos de deixar para trás, optamos por permanecer na condição em que nos encontramos. E até lá sofremos inevitavelmente, ante a falta do espírito de paz que nos planificaria. O sofrimento deve ser superado pelo amor, pela meditação, pela compreensão da sua presença na vida dos seres como um fator de progresso, necessidade de reeducação, mecanismo da evolução que é e que permanece nos indivíduos que discernem e pensam por eleição deles mesmos, já que a meta da reencarnação é a de lograr a vitória sobre ele, o sofrimento. Com esse slide, encerramos o estudo do capítulo 7º, esperando que o estudo de hoje lhe tenha oportunizado reflexões produtivas. E deixamos aqui o convite de sempre, para que você leia a obra oportunamente, a fim de colher os ensinamentos diretamente da fonte. Até breve!